Estamos aqui no mais um podcast e agora em um processo de transição. Então nós estamos migrando de Marloncast para Gitlogcast, podcast e J Podcast. Isso aí está sendo definido, né, César? Isso. Então tá bom, sejam muito bem-vindos aqueles que vão nos ouvir, nos assistir aí brevemente. Quero agradecer algumas empresas que nos patrocinam, entre elas Gitlog Transportes, também a Estúdio Drone, a RB Construções e hoje aqui, representando inclusive uma das patrocinadoras, é o Igor Santos, proprietário da MO Service Engenharia. Pessoal, estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre empreendedorismo, sobre carreira e ouvir, né, a história de cada um como começou, porque eu acredito que com isso possa destravar a mente das pessoas de alguma forma. Porque uma história contada, né, uma história que tem início, meio e está num processo, eu acredito que é muito mais fácil para a pessoa assimilar e entender. De repente ela está diante de um problema, diante de um labirinto num trabalho, ou começou a empreender, como a gente gravou na primeira vez, né? Às vezes você está no labirinto ali na empresa e querendo construir algo e às vezes não vê uma saída. E nosso objetivo de divulgar, de trocar essa ideia nesse podcast é justamente isso. Por exemplo, hoje, eu vou dar sequência bem rápida aqui no Insight. Acho que a gente tem que tomar cuidado com essa mesa depois, por favor, tá? Vou dar uma sequência no Insight que eu tive hoje numa reunião e eu falei para um colega meu que estava na reunião, eu falei assim, cara, às vezes, né, é tão trabalhoso esse trabalho que a gente faz, desse podcast, tudo, queira ou não queira, é cansativo, muitas vezes é ingrato, né? Como todo trabalho, assim, no começo, às vezes ele não dá um resultado esperado ou nenhum. E isso acontece. Ontem, por sinal, eu tive 2 insights, tenho comentei com o César, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ontem eu estava vendo uma palestra lá que estava passando no YouTube e um cara que eu, para falar a verdade, eu nem conhecia ele estava abrindo a palestra do Pablo Marçal, de um desafio que eles estão fazendo, e o cara falou o seguinte, ele estava contando a história dele, ele falou, cara, eu abri uma sala de treinamento e quantas vezes não tinha uma pessoa? Isso foi durante um certo período. E mesmo assim eu continuei, então, e aquilo eu falei, caramba, a gente tem que continuar. Porque como ele falou, ele contou uma história de uma situação lá de um programa que eles têm, onde o cara abriu uma live, eles estavam fazendo um grupo de oração, o cara abriu a live e daqui a pouco essa pessoa que estava relatando esse fato, esse palestrante de ontem, falou assim, e de repente a moça estava lá assistindo, daqui a pouco era a live. Só que como ela morava nessa cidade, ela reconheceu a praça onde estava vendo isso. E ela foi até lá, chamou o Uber e foi até lá. Rapidamente ela reconheceu a pessoa que estava gravando, que estava fazendo a live ao vivo. E ela perguntou, olha, eu estava assistindo, né? Ela falou, vem cá, por que caiu a live? Por que vocês desligaram a live? Ele, então, porque tinha apenas uma pessoa assistindo. Ela falou, então, essa pessoa era eu. E quando caiu, eu vim desesperadamente aqui querer participar desse movimento que estava acontecendo. Então, muitas vezes, Igor, apesar da gente não ter um reconhecimento, até porque a gente não está aqui para ser reconhecido também, é lógico que a gente vai ser hipócrita se a gente não quer que monetize, que a gente não quer que prospere, que a gente não quer poder fazer disso realmente um negócio maior e poder gerar mais negócio para outras pessoas e divulgar outras pessoas. Então, lógico, né, além de dividir a nossa breve experiência profissional, a nossa experiência empírica que nós vivemos, de sobrevivência, de vencer desafios, obviamente que a gente quer fazer desse projeto, né, César, que isso ele cresça, ele se expanda. Se expanda, acho que é a palavra certa. Eu estou com português, tá brabo. Isso que eu leio pra caramba. Então, ou seja, por isso me fez continuar. Aí isso me fortaleceu ontem. Então, por mais que esteja uma pessoa assistindo, a gente vai continuar fazendo, porque às vezes uma palavra que a gente fala, uma informação que a gente divide, uma experiência de vida que a gente transborda aqui em uma pessoa pode ser uma mudança de vida para uma pessoa. E aí, na reunião hoje, fazendo a analogia disso que eu ouvi ontem, conversando com esse colega hoje na reunião, e ele falou, cara, eu te conheci, ele já gravou podcast com a gente também. Ele falou, eu te conheci há mais de 10 anos atrás,
e eu estava aqui, você aqui, profissionalmente falando, e hoje eu estou aqui te pedindo um conselho, que ele está passando um desafio e tal, não vou falar o nome, né? E, pô, ele falou, ele me deu um insight também, a qual eu dividi com o César, sobre esse podcast. Ele falou, isso que as pessoas têm que entenderem, porque eu sempre coloco no meu Instagram, por exemplo, eu estou partindo por um assunto, mas a gente vai começar o podcast, eu estou aproveitando. Ele me falou um negócio que eu falei, pô, é verdade. Eu sempre sou a favor e divulgo no meu Instagram, inclusive, aliás, coloca aí mais no Correio Oficial, eu sempre divulgo algumas pessoas que eu sigo, que são referência para mim, e pessoas que eu aprendi muito e eu consegui trazer para a minha vida, para a vida real, para o dia a dia, muitas das coisas que essas pessoas ensinam. Thiago Brunet, Pablo Marçal e tal. E ele falou, para mim bem assim, ele falou, mas olha, onde você está já? Então, você já subiu uma certa escala. Você não vai se escandalizar nem se frustrar com a informação que esses caras estão fazendo, porque você fez a escada. Né? Então, você fez a escada. Então, ele falou, o público nosso tem que ser outro público nosso, são de pessoas que não estão há 10 anos, há 11 anos com uma empresa consolidada. Há quantos anos tem a MO? Bom, a minha parte, a MO, boa tarde a todos, a minha parte, a MO, fez 10 anos agora em março. 10 anos, é só para concluir. Então, ou seja, uma pessoa que está começando agora com uma empresa de 6 meses, ela não vai conseguir ter a mesma raciocínio que a gente tem. Lógico, tem exceções, tá, gente? Eu estou dizendo que tem coisas que você pode estudar, mas é só a experiência do dia a dia que vai trazer. Então, esse podcast, as coisas que a gente fala no Instagram, as pessoas que a gente traz aqui são pessoas que estão no nosso nível. Pessoas que começaram, que sabe a... Como é que eu posso falar, Igor? Cara, sabe a lapada do dia a dia? Bom, pode falar. Então, eu acho que, cara, primeiro de tudo, quem quer ter uma empresa que tem uma longevidade boa, o passo número 1, que eu falo aí para todos, cara, persistência. E além da persistência, aquilo tem que ser o seu sonho. Se você não achar que aquilo é o seu sonho e que é o que você quer para sua vida, esquece que no meio desse caminho você vai se frustrar. Eu vou finalizar esse raciocínio complementando a questão desse nosso trabalho. Né? Então, persistência é excelente. Agora, o que acontece? Você olhando para a nossa história, somos seres mortais, assim como todos são, é óbvio. Né? O modo de falar é um linguajar popular. Somos seres mortais, como eu conto na minha história. Depois o César coloca aí também um link lá dos 10 anos da Gitlog e tal. Eu gosto de fazer propaganda daquele vídeo, mas ele não está sendo bem visto. O card. Hã? Só apontar o card no canto aí. Só apontar aqui? Aqui então, fechou. Então, mas quando você pegar e você fala, pô, o cara começou com uma Fiorino e construiu um certo legado até aqui, mas tem que entender da história que eu vim. Né? Cada um tem uma história. Então eu acredito, agora nós estamos entendendo isso foi uma expansão de consciência que nós tivemos hoje, que a pessoa olha para a história de gente como nós, que veio de repente de alguns lugares parecidos com as pessoas que nos ouvem, traz um certo tipo de uma esperança mais consistente. Ou seja, você entende que é possível. Agora, se eu olhar direto para o Pablo Marçal, por exemplo, cara, o cara está falando hoje, ele está dando uma palestra, domingo ele está correndo de Stock Car, se não me engano, aí vai para o autódromo de helicóptero, é uma realidade muito mais distante. Então, não, seu, que é importante também, só que você já tem que ter um certo filtro construído, porque se eu olhar para lá, além de eu deslumbrar muito rapidamente, de repente essa distância fica muito longe, né, cara? É uma distância muito longa e aí eu desanimo no meio do caminho. Então, o nosso podcast justamente é para isso. É para quem está querendo começar, entender o caminho que nós traçamos, e é para isso que nós estamos aqui hoje, com o Igor Santos, diretor e proprietário da MO Service Engenharia, para contar um pouco da história de como tem feito a empresa crescer e como são esses dias de luta e também dias de glória. Seja bem-vindo, Igor. Olá, boa tarde a todos. Mas não, é basicamente isso, é mais dias de luta do que dias de glória. Eu tenho o seguinte entendimento: se você não sobreviver aos dias de luta, você não vai enxergar os dias de glória, entendeu? Então, primeiramente, queria aí, cara, agradecer a Marlon, ao Cezinha,
E aí a Deus também, porque sem aí a nossa fé a gente não chega em lugar nenhum. Porque muitas vezes aí na nossa vida a gente se encontra aí numa situação e fala, pô, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou dando um bom em ponta de faca? E aí alguma coisa dentro aí de você fala, não, cara, acredita, esse é o seu sonho, toca a bola aí pra frente, uma hora vai dar certo. E quando você vê essa hora chegando, você fica mais crente de que, tipo assim, você não ganhou ainda, você está começando a chegar lá. Então, assim, são vários níveis, né, Marlon? Se eu estou no primeiro nível e eu quero ir para o segundo nível, antes de eu chegar no segundo, eu não vou ver o terceiro nível. Então, eu preciso subir um nível para conseguir enxergar o outro. Então, eu tenho o seguinte entendimento. Você sobe o nível, você não pode falar, não, esse nível tá bom. Você vai chegar aí, sei lá, nível 2, vai falar, pô, ainda tenho 3, eu vou correr no 3. Aí você chega no terceiro nível e fala, pô, cara, eu posso melhorar mais. E aí é aquela evolução constante. Pô, se eu for olhar de hoje, daqui a um ano, eu vou estar muito melhor do que um ano atrás. E daqui a um ano, eu tenho que estar muito melhor. Eu não posso chegar daqui a um ano e falar, ó, eu não vou mais evoluir. Isso não existe. Então, além do que chegar lá, conseguir se manter, se atualizando e continuar com as mesmas boas práticas que trouxe você aonde você está hoje. Você falou uma coisa super interessante, cara. Uma coisa assim, eu já ouvi isso e faz tempo que não ouvia isso. Você está no nível 1, né? Você subiu para o nível 2, quer dizer, aí você do nível 1 você não consegue visualizar o nível 3. Não. Né? Do nível 2 você não consegue visualizar o nível 5. Então, ou seja, é isso que precisa. Esse é o feeling da coisa. As pessoas às vezes querem um resultado imediato. Hoje nós estamos numa geração totalmente imediatista. Então, ou seja, o camarada hoje ele começou, ele já quer que a coisa aconteça. Ele acha que ele vai empreender, começar a empreender, por exemplo, e que o resultado vai vir e que só vai ter glória. Não vai, cara. É justamente o que você falou, são mais dias de luta do que dias de glória. Então, essa é uma coisa interessante. Nós precisamos, tanto no trabalho profissional, como CLT, eu digo, e como empresário, empreendedor, a gente precisa entender que eu preciso estar no nível 1, pro 2, pro 3, desfrutando todo esse processo. Desfrutando todo esse processo do início, né? Desfrutando, aprendendo, porque todo processo traz aprendizagem, traz dor, mas traz aprendizagem, traz desafios, mas te fortalece para o próximo nível. E eu acho que assim, o melhor disso tudo é você tá subindo, você tá assim, chega um momento que você acha que você está chegando lá, e aí quando você está quase perto, você cai. Aí você fala, pô, cara, eu estava quase chegando lá. Então assim, você tem duas opções aí, na verdade, né? Aí quem está hoje iniciando aí uma empresa tem duas opções. Quando ele está quase chegando onde ele quer e por algum motivo não dá, ele se frustra. Ou ele se frustra e continua aonde ele está, ou ele pega aqui e fala, pô, por que eu caí? Eu caí por causa disso. Então eu vou continuar eu vou continuar partindo de que eu não posso errar isso. E aí sim, você vai aprendendo com os seus erros, e aí vai chegar uma hora que você vai alcançar o seu nível. E aí é aquilo, pô, cheguei aonde eu queria chegar. Nossa, mas tem um lugar mais alto ainda. E aí você vai devagarzinho, sem pisar em ninguém, e escalando o degrau. Quero deixar um insight aí. Uma coisa, né? Eu já passei por isso. Eu, num determinado tempo da empresa, eu tinha chegado a um certo nível que, para eu, naquela época, estava ótimo. No que eu pensei, eu estava cansado, eu estava estressado. E a Bíblia diz, está cansado, descansa, mas não pare. Descansa, mas não para. Porque eu já cheguei já tive essa falsa ilusão de falar, não, já está bom aqui. Só que é o seguinte, o ser humano, a gente nasceu para se movimentar. Para evoluir o tempo todo. Não é questão de grana, como você falou, cara, é questão de movimento.
Então a gente nunca vai ter alcançado o lugar, e nem é lugar que a gente procura. A gente tem que entender qual que é o nosso propósito para que a gente possa transbordar nas outras pessoas aquilo que nós já temos de dom, de conhecimento. Então quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Então não adianta achar que vai estacionar. Ah, eu almejo aquele carrão, é aquilo o sonho. Não é. Se for por coisas materiais, você nunca vai... O ser humano ele nunca vai estar satisfeito. Então na verdade é por propósito. Eu entendo que aquele é meu propósito, eu começo a entregar mais, eu recebo mais, eu entrego mais, e a vida é feita desse movimento, e isso traz a verdadeira felicidade. Não é o carro novo que você anda, não é a casa boa que você mora, não, mas a verdadeira felicidade é no cumprimento do propósito. E o trabalho que a gente exerce, assim como com os funcionários, como com os próprios clientes, aquilo que a gente entrega, realmente é o verdadeiro sentido do empreendedorismo. Com certeza. E outra, cara, se você que está hoje iniciando aí uma empresa, você não tiver o propósito de que você sendo empreendedor, você precisa ajudar outras pessoas, que é a sua função, além de empreender e fazer dinheiro para sua família, você ter o propósito, assim que você conseguir, você ajudar os outros. Porque, cara, se você tiver uma empresa com o único e exclusivo propósito de você ajudar a si próprio, querido, desculpe, mas você não vai conseguir chegar lá. Quanto maior você tiver, mais pessoas você tem que ajudar. E isso fala na Bíblia, fala em qualquer outro lugar, cara. Entendeu? É isso. Eu hoje tenho esse propósito. E se eu estou bem hoje, é porque em algum momento da minha vida eu tive a ciência de que quanto mais pessoas eu conseguisse ajudar, melhor eu tinha que estar. Entendeu? Então, quanto mais eu crescer, mais pessoas eu consigo auxiliar e cara, e Deus queira que a gente continue crescendo para cada vez mais pessoas a gente conseguir, porque é muito difícil hoje, o que você anda na rua e vê muitas pessoas pedindo dinheiro com fome, tudo bem, cara, eu acho que, assim, você não pode julgar, mas, pô, você pode, sei lá, ajudar? Ajuda, mas tenha ciência de que o único e exclusivo propósito de ter aí uma empresa hoje não é só beneficiar a si próprio, e sim não. Com certeza, eu acredito que sempre foi assim. E a gente começou batendo hoje, hein? Vamos até descontar um pouco. Batendo. Carolina, coloca 2 copos de água, traz aqui pra gente, por favor. Um copo, um pra cada um, por favor. A Carolina, nossa menor aprendiz, por favor, tá aí dentro. Tem aí, ó, olha, abre aí. Hoje a gente tem plateia, hoje a gente tem visitante, e a nossa menor aprendiz hoje veio trabalhar. Agora a gente bateu já logo de cara. Bateu bastante. Ô Igor, e conta pra mim agora, que fica pra gente, né, pro pessoal que tá nos ouvindo, a gente estava conversando antes, esses dias, né, e você comentou sobre a transformação que você tem feito na empresa. Aquela vez que a gente gravou o primeiro episódio, você falou como começou a ver aquela transição, né, do seu pai. Foi mais uma história sobre a minha pessoa, né? Hoje é mais... Não, mas teve aquela transição também, sim, a né? transição, sim. Voltando, Igor, então, essa transição, você contou aquela vez sobre a questão do seu pai, a transição da empresa, né? E a gente estava conversando, como eu já acabei de dizer, agora nesse novo tempo, né? Que você comentou comigo esses dias, que fez uma transformação na empresa, e tem tido certa evolução. Compartilha com a gente aí o que... Sim, cara, eu acho que assim, o sonho de muita gente hoje que está iniciando, e acho que até o erro delas, né? Eu acho que é assim, eu vou ter uma empresa e, pô, eu tô com isso aqui de lucro. Beleza, o cara pega aquele caixa que ele tem e ele põe para ele. Ele pega a esposa dele e viaja. Não que isso esteja errado, mas eu acho que se eu tô colhendo alguns frutos hoje, é porque eu tive mentalidade oposta dessa daí. Então assim, pô, eu tenho um caixa, eu vou pôr na empresa. Eu vou investir na empresa, eu vou investir aí na empresa, onde o meu cliente entra, nos carros que os meus funcionários dirigem. Então, parte desde o almoço deles, o uniforme deles, ferramenta, treinamento, você dá um extra também. Então, tudo isso, você pegar o caixa que tem até uma dica. Então, quanto mais você hoje investir na sua empresa, mais retorno você vai ter. Então, assim, não adianta você ter uma empresa bonita e o seu atendimento ele não ser bom.
Como não adianta você ter um excelente atendimento e a sua empresa, você chegar lá num cliente que nem, pô, você tem um excelente atendimento, mas você chegar no cliente, sabe, rasgado, você não sem uma estrutura adequada, sem né? você ter uma estrutura. Então, um dos princípios, acho que algo que pôs eu aí para cima foi justamente isso. Nos últimos 6 anos, todo o caixa que eu tive eu pus na minha empresa e, paralelo a isso, investindo, acho que não só financeiramente, mas mentalmente, psicologicamente. Então, assim, você evoluir também como pessoa, porque não adianta você só crescer a empresa, mas você mesmo, você não buscar informação, você não tentar ser um chefe melhor, ser um patrão melhor, ser sabe? Cara, é simples e objetivo, você lidar com pessoas, todos os dias você lidar com pessoas. Então, quanto melhor você conseguir resolver ou conversar com elas ou lidar com elas, cara, você só tem a ganhar com isso. Agora, se você não aprender, você hoje, um dono de empresa, você não souber lidar com pessoas e lidar com os intempéries que certamente acontecem, você não vai conseguir crescer de forma boa. De fato, concordo contigo. Inclusive, você falando de dinheiro aí, né, nessa questão, eu quero deixar também, né, um conselho, não, isso tem que existir, cara. Qualquer empresa tem que existir. Por exemplo, quando fala de caixa e dinheiro, só para ficar claro, todo empreendedor, ele já desde o início, ele precisa separar as contas da pessoa física com a jurídica. Com certeza. Então, você tem que, é um salário que você recebe. Quanto um profissional do seu calibre, né, no caso, seja lá qual for a empresa, enfim, você vai montar uma lanchonete, tá? Então, qual que é um salário de um balconista hoje, de um atendente? É X. Então, se você é o dono da empresa, quanto que é o administrador, o gerente da lanchonete? É X. Sua função é o gerente da empresa, você tira o seu salário de gerente. E o prolabore depois anual. Mas você tem que ter um salário, né? Quando a gente fala um salário, é um prolabore mensal, que condiz com a realidade da sua função, da sua capacidade e do fluxo de caixa da sua empresa. Não adianta sua empresa faturar 50 mil e você querer tirar um prolabore de 20, não faz sentido. Não faz sentido. Então, um prolabore que faça sentido com o fluxo de caixa da empresa e também com a função sua desempenhada e com o seu perfil profissional. E detalhe, desculpa aí te cortar, mas muitas vezes até a sua empresa andar da forma que tem que andar, isso aí está falando prolabore, salário, isso aí é para uma empresa que já está uns anos andando. No início da sua empresa, se você chegar na sua empresa para fazer o básico, você não vai sair do básico. Uma vez eu vi um vídeo do Cristiano Ronaldo. Pô, mas, tipo assim, acabava o treino, todo mundo ia embora e ele ficava na grama batendo falta. Ou seja, qual é o ensinamento que tem disso, né? Bem curto mesmo. Se você quer chegar onde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. Então, se você chegar na sua empresa e falar que, eu só vou ficar aqui das 8 às 6, cara, você vai ficar das 8 às 6 a sua vida inteira. Agora, se você ficar, não, eu vou correr contra o tempo, fazer serviço de 2, 3, porque eu tenho um objetivo. Eu tenho certeza que se o lead time seu, se você demorar 5 anos para estar um pouco melhor, com certeza, fazendo aquilo, se dedicar aí na sua empresa, com certeza você vai encurtar esse prazo. Com certeza. Eu vou pegar aqui e dar mais um spoiler de umas coisas que a gente grava, de uns assuntos que a gente, meu Deus, que a gente trata. Tem dos princípios aqui que a gente aplica e cumpre, divulga esse princípio, que é fazer mais que o combinado, né? Fazer mais do que é pago, do que se é pago para fazer. E uma coisa que as pessoas precisam entender, quem hoje trabalha para alguém, quer empreender seu próprio negócio, ou aquele que trabalha numa empresa e pretende e tem o sonho de prosperar nessa empresa ou em outra empresa, ou seja, alcançar cargos melhores, salários melhores, tem que cumprir esse princípio, cara. Porque é a mesma coisa quando eu empreendo, né? Tem muita gente que eu já ouvi, no curso que eu já dei, né, nos cursos que eu já dei, pessoas que eu lido, eu já escutei muita gente achando que ela vai empreender,
que além de ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai trabalhar menos. É uma ilusão. Quem pensa nisso esquece. Se tem essa visão, pode esquecer. Isso não existe. Ao contrário, você partindo do empreendedorismo, você vai trabalhar mais que o dobro, mais do que todo mundo, e no início, como você bem disse, vai ganhar bem menos do que a maioria, do que muitas vezes os seus funcionários. Vai chegar muitas vezes, você vai acertar tudo e não vai te sobrar nada. E não vai te sobrar nada. E no outro dia você tem que estar lá de cara e falar, não, preciso correr atrás. É verdade. Eu fiquei 2 anos, quando eu comecei na minha empresa, eu vou falar dessa hoje, eu tinha outros negocinhos que durante os 2 anos iniciais a gente não fechava a conta. Vendia o almoço, como eu tenho falado, né, César? Vendia o almoço para não comer a janta, porque não dava. Então foram 2 anos de luta. E assim, esse é o entendimento que eu propago. Fazer mais que combinado. Sim. Entender que a realidade é muito além. E precisa ir contra. Eu falei hoje nessa reunião que eu estava. Não existe, eu não acredito. Quem acredita eu respeito, tá? Isso é aquilo que eu acredito, de tudo que eu vivi e li. E dividi experiência na vida dos outros. Não existe dinheiro fácil. Não existe ganho de imediato. E hoje nós temos várias opções disso. Então o camarada acha que ele começa a investir, por exemplo, em bolsa de valores hoje, vai ficar rico amanhã. Então, é por isso que as pessoas param no meio do caminho. Porque ela acha que o resultado vai vir da noite para o dia e sem muito esforço. Justamente aquilo que você tinha falado, se eu cortar, mas não. Eu tô aqui, eu tô vendo o Marlon andando com um carro. Pô, pro Marlon é fácil, ele tem uma empresa e ele tem um carro. Mas ele não tá vendo há quantos anos que você tá lá, ele não tá vendo a sua luta, às vezes que você passou necessidade. Então ele não vê os níveis. E aí ele que tá de fora, não, então tá bom, então eu vou ter uma empresa. Aí quando ele entra, ele não enxerga mais o Marlon, ele começa a encontrar vários níveis. Ele não vai enxergar o último nível, ele vai enxergar o primeiro. Fala, nossa, mas isso é muito difícil. Aí, quando chega no 3º ou 4º nível, o cara já se frustrou tanto que ele vai falar, isso não serve para mim. Ou seja, se você não compreender que você vai ter que dar o seu máximo e ainda o dobro disso, você nem entra, porque não vai dar certo. É como eu costumo dizer também, né? As pessoas, elas estão acostumadas a verem o resultado, mas ninguém vê o processo. E não que tenha que ver, tá, gente? Não é que eu tenho que ver o processo do Igor para saber. Não é isso. É que a gente precisa observar que para tudo na vida tem um processo. Exato. E para tudo, tem uma letra de uma música de uma banda, né, que eu gostava muito, que fala assim: cada vitória é uma renúncia, isso é a vida. Sim. Então, para cada vitória é uma renúncia, tem um processo, tem um preço a pagar. Né? E é aquilo, é a plantação, é a colheita, aquilo que a gente estava falando antes, e a gente precisa respeitar isso. Mas voltando, né, assim, para a gente dar um spoiler bem bacana, eu queria o pessoal entender, né, e eu também, assim, o que levou, você falou sobre investimento, falou uma coisa muito bacana, investir em comportamento humano, que hoje, como tudo se resume em pessoas, né, a gente não trata com máquina, a gente não vende máquina, a gente utiliza, mas a gente negocia com pessoas, a gente convive com pessoas, a gente compra de pessoas, vende para pessoas, então é tudo sobre pessoas, é tudo sobre relacionamento, né? E hoje a gente pega nessa atualidade, eu tenho acompanhado bastante coisa, eu estou sempre procurando estar informado e tal. Cara, como eu te falei, assim como as pessoas estão buscando ser imediatista, está todo mundo mais acelerado, muitas vezes desesperançosos. E assim, então investir na capacitação humana hoje, né, eu acredito que é o grande negócio. Só que também, sendo fora do nosso nicho, né, uma coisa que eu falo há algum tempo, a gente precisa entender, tá bem ciente, a gente que está aqui na luta, que está aqui, que parou nosso expediente para vir fazer esse podcast, para não se tornar obeso intelectual. Sim. A gente falou esse dia também, né? Então, assim, até o nosso podcast mesmo, as pessoas, como eu falei de nível, inclusive, de público, né? O cara não vai ouvir a gente, aí ele ouve, aí a gente citou aqui algumas coisas que eu acho que tem que ver. Super indico o Pablo Marçal, Thiago Brunet, Thiago Nilo, são pessoas que eu sigo, aprendo muito, tiro muito. O podcast do Primo Cast lá, muitos insights. Passei a seguir eles depois que eu vi você pondo um vídeo outro. Você viu? Foi bacana. Só que você lembra do nível? Sim. Você já pode, você vai se frustrar menos, mas você já
Já pegou umas coisas para colocar mais em prática aqui embaixo, vamos falar assim. Então, a gente precisa pegar certas situações que a gente aprende, coisas que a gente lê, igual eu falo muito do Mastermind, da Lei do Triunfo, dos 12 princípios e tal, a gente precisa aplicar. A gente precisa começar a colocar na nossa vida como meta certas coisas. Porque, de fato, todas essas coisas, eu acredito que de toda essa informação de filosofia, de tudo isso que a gente escuta, primeiro tudo se resume na Bíblia. Tudo isso se resume na Bíblia. É a fonte de tudo. E a gente pode diminuir a informação, entre aspas, assim, diminuir que eu falo assim, olha, isso aqui eu preciso para o dia de hoje. Olha, eu preciso criar certo tal hábito, preciso treinar mais, eu preciso me alimentar melhor, eu trabalho com transporte e logística. Tem muita coisa que eu não conheço. Hoje me perguntaram no Instagram sobre CIOT e tal, eu não mexo, tem gente que mexe, então eu não sabia o que era. Então, se eu quero aumentar o meu negócio em determinada área, eu me aprofundar naquele negócio, né? Naquele negócio que eu estou querendo aumentar, prosperar. Então é interessante a gente tomar cuidado só nisso, para não se tornar um obeso intelectual. Então filtrar, eu acho que é filtro, porque devido a essa geração imediatista, que dá resultados muito práticos e rápidos, e detalhe, né? Uma coisa que eu falei ontem no estudo que a gente estava, me parece que as pessoas, além de resultado, querem que alguém pegue na mão o tempo todo. Eu acredito que sim, então a palavra que eu vou deixar aqui de cara e você vai continuar. Iniciativa. Iniciativa é o princípio número 0, não é nem o princípio número 1, cara. Se não tiver iniciativa, então assim, você tem que entender que se você não se movimentar, se você não jogar para o universo que você está buscando aquilo, você não vai encontrar. Então, sei lá, você é dono de uma padaria. Cara, beleza, nossa, fala assim, você pode reclamar que ninguém entrou das 8 às 10, você pode falar o que eu posso fazer para chamar atenção, o que eu posso fazer para vir buscar. Então assim, você não tem que ficar sentado esperando chegar. Acho que quem faz isso hoje está totalmente fora aí do, mercado de trabalho. Então se você tem uma empresa, então assim, você não pode parar com iniciativas diversas para movimentar. Então, se você não movimentar a sua empresa, se não empurrar a sua empresa para frente, ninguém vai vir pegar e falar, viu, vem cá, ainda não. Ou você corre atrás, eu não tenho cliente, por quê? Peraí, deixa eu ver, viu, fulano, vem cá, o que você acha? O que você acha do meu pão? O que você acha aqui do meu bolo? Você acha que tá bom? Quer melhorar? Então, assim, se você não tiver, bem, você falou, iniciativa de correr atrás do seu, isso é o básico. E depois, quando você começa a crescer, que foi o meu caso, comecei a crescer, e aí eu queria, lógico, você faz aquilo, você começa cobrando barato, você não é assim, você não é grande, você está iniciando agora, você não vai ter um preço que um cara que tem uma empresa há vários anos vai ter, então o seu preço vai ser um pouco abaixo, tá certo. Mas aí você começa a crescer e aí você fala, eu queria cobrar mais, eu queria receber mais por aquilo que eu faço. Aí a réplica que eu faço é, beleza, você quer receber mais, mas como é que você quer ser valorizado se na sua empresa você não se valoriza? Você não valoriza a sua empresa, você não valoriza os seus funcionários, você não valoriza o seu processo, você não se valoriza, então como é que você acha que simplesmente você vai ser valorizado? Não vai. Então você tem que entender que é uma mudança constante. Então aquilo que você pensa hoje, se você continuar pensando daquele jeito, você vai ficar embaixo. Você não vai progredir. Então você tem que evoluir constantemente e se valorizar constantemente. Seja na tua estrutura, seja com o pessoal, seja na sua atividade, e sempre tentar inventar. Eu posso reclamar porque não tenho um cliente, mas eu posso agir e tentar trazer um cliente. Essa é a diferença dos dois donos hoje. Então, existe o dono que prospera porque ele faz isso, ele vai correr atrás do cliente quando ele não tem, e tem o dono que senta na mesa e fala, eu não tenho cliente, eu acho que não está certo. Então, são duas atitudes opostas. Você que está assistindo, não seja esse cara. Seja o cara que sempre parte da iniciativa e continue correndo atrás. E, amigo, corra bastante atrás. Porque você vai correr uma, vai se frustrar. 2, 3, e quanto mais você persistir, uma hora você chega lá. Porque
quem planta colhe. Não importa o tempo que demora, mas se você plantar morango, você vai colher, não importa a hora, mas uma hora você vai colher. E se você parar no meio dessa plantação, aí você vai colher isso. Então, porque de qualquer sensacional, muito bom. Eu vou replicar aqui, porque é o seguinte, se você não plantar nada, de qualquer forma você está plantando. Está plantando a preguiça, está plantando o desprezo. Exato. E vai colher lá na frente. Você vai colher isso. Então, de qualquer maneira, você parado ou caminhando, plantando no sofá, você está plantando algo. Então, a colheita. Mas essa coisa que você falou, né, do cara que não vai, não busca evolução, o cara que não vê os funcionários, é por isso que eu falo, tem alguns princípios que a gente cumpre e que eu acredito que são princípios que te mantêm de pé, são vários. Vários não, eu tenho um treinamento que eu fiz que ele resumiu em 12 princípios, mas eu acredito que tem mais. Eu já vi, por exemplo, tem as 16 leis do triunfo também que são princípios. Então, são muitos princípios, assim, mas como eu te falei, a gente pode enxutar e definir em alguns daqueles principais para a gente ir cumprindo um a um e evoluindo. Um desses é o servir. Então, o servir está em tudo isso aí que você falou. Então, o empresário, o empreendedor, o próprio colaborador que serve. Você falou uma coisa quando você chegou aqui, que é muito interessante. Você falou, o dinheiro não é o primeiro lugar. Não é o primeiro lugar. É lógico que, às vezes, para quem está arrebentado, o cara não tem dinheiro para... Está com a luz cortada hoje. Pô, o dinheiro é importante. Sim. O cara está com a luz cortada, dispensa vazia, tem família, pô, cara, o dinheiro é extremamente importante e necessário naquele momento. Sim. Mas quando a gente fala que o dinheiro não é importante, quando ele não está em primeiro lugar, é que eu digo que tudo se você fizer for simplesmente por dinheiro, vai ficar uma lacuna. Exato. Existe uma lacuna. Então, quando eu entendo que eu estou começando, se eu estou numa situação difícil, ou se eu estou numa situação onde eu já fiz isso várias vezes, porque eu já estive nessa situação, e muitas vezes não deu certo. Quantas eu cheguei em alguns lugares que eu conheci alguém e falei, cara, deixa eu trabalhar aqui de graça. Deixa eu trabalhar, quando eu começar a dar lucro, você começa a me pagar. Sim. Você não estava duvidando da minha capacidade. Você estava bom. Não importa o lugar onde você está. Quem faz a diferença é exatamente você mesmo. Sim. Então você não tem que ligar se você está... Eu acho que ali eu não vou, cara, prosperar. Não é isso. Quem tem que brilhar... Igor, retomando, então é o seguinte, como regar nossa semente? Como a gente estava falando, né, cara? Tudo tem que plantar. Mesmo você não plantando nada e achando que não vai colher o que não plantou. Né? Vai colher a procrastinação, vai colher tudo isso. Então, a gente está plantando uma semente. Eu vou pegar um caso prático. A Ana Carolina, minha filha, está começando a empreender na área de manicure, Carol. Manicure e pedicure? É isso aí. Então ela está plantando. Aí todo dia ela fica lá sem graça. Ela vai lá no bairro, leva os panfletinhos, entrega e tal. Já comprou o kit, está me devendo ainda. Tem que pagar o investimento, estou cobrando juros. Então, ou seja, aí ela está começando ali. Só que ela desanima também. É que aí ela não tem o cliente, aí aquela coisa toda, às vezes tem vergonha da amiguinha. Até isso existe para empreender. Às vezes a gente quer, igual a gente está aqui, quando a gente vergonha, fazer para que nós vamos fazer isso? E a gente tem que meter as caras. Então, fala pra gente o que você deixa de conselho pro pessoal, como regar a semente. Cara, eu acho que de trabalho. Durante esse podcast nosso a gente deu várias dicas de como regar. Então, só fazendo um apanhado, você tem que ter iniciativa. Vou escrever. Vamos lá. Iniciativa. Você tem que ter persistência. Você tem que ter foco, tá certo? E por último, não menos importante, humildade. Uau! Se você não tiver a humildade de não... Posso falar? Pode sim. Se você não tiver a humildade de... que é aquela parte que eu tinha dito lá para você. Eu acho que nesse nível que eu já cheguei, eu já sou melhor que todo mundo, eu sou dono de empresa, eu já acho que eu sou dono de empresa, você é funcionário, então eu sou melhor do que você tem que me entender. Não é isso. Ou então o dono,
proprietário, hoje em dia, ele tem que ser o primeiro a baixar a cabeça. Porque quem manda na empresa dele tem que ser o cliente. Lógico, podem entender isso errado, mas você, olhando para isso, para essa frase, do ponto de vista correto, o cliente sempre vai ter aquela razão, porque dentro do âmbito empresarial e profissional, não existe o lado pessoal. Quem está ali é uma empresa. E o dono tem que saber separar, além das contas financeiras, do mesmo jeito que ele separa o financeiro físico do financeiro jurídico, a decisão não tem que ter relação pessoal. Se eu não gosto do Marlon, mas o Marlon para a empresa trabalha bem, eu não posso demitir o Marlon porque eu não gosto dele. Se ele trabalha bem, se ele faz o que tem que fazer, só porque eu que sou o dono, para o meu ego seria bom mandar o Marlon embora. Não. Então, você que está assistindo aí, se você não souber engolir sapo, se não souber abaixar a cabeça e ter humildade, você não vai para frente. Posso fazer um complemento aqui? Pode. Mas vocês falavam? É bem... Eu falei, hoje eu falei bastante, cara. O óbvio tem que ser dito. Iniciativa. Que é a palavra que vem do verbo iniciar. Então eu inicio algo, certo? Então a iniciativa está ligada a iniciar alguma coisa. Persistência. De persistir, ou seja, cara, independente das circunstâncias. Se eu criei uma meta, se eu criei um objetivo, eu continuo. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que tem que ser feito. Independente do que eu quero, independente do dia que eu acordei mal ou não, é fazer o que tem que ser feito. É persistir naquilo que eu me propus. Foco. Essa é muito interessante. Eu vou falar daquilo que eu entendo na prática. Foco. Eu falo assim, não, a gente vai continuar, a gente vai falar do podcast sobre empreender e tal. E é o foco. Eu coloquei aquilo que Deus colocou no meu coração, mas não. Se eu não tiver foco, qualquer proposta, qualquer situação que pareça um pouquinho melhor naquele momento, eu vou abandonar aquilo que eu estou fazendo e vou partir para outro. Eu vou dar um exemplo do trabalho. O cara começa a trabalhar para você hoje e ele está desesperado, você vai dar uma oportunidade para ele. A primeira que aparecer no pouco tempo que ele está contigo, por causa de um pouco de reais a mais, ele abandona você e vai embora. Exatamente. Perdeu o foco. Então o foco cara, eu determinei aquilo, eu entendi que aquilo é para mim, eu vou até conseguir. Humildade. Provérbios 18. Eu vou pegar aqui para falar para vocês exatamente, para não falar bobeira. Pode colocar escrito, César? Não esquece não? Coloca na legenda, por favor. Mas eu vou falar para vocês aqui. Procura aqui, depois me manda aqui. Em Provérbios diz o seguinte: o orgulho precede a queda e a humildade antecede a honra. Então o orgulho precede a queda e a humildade antecede a honra. Aí entra tudo naquilo que você falou. Às vezes o cara começou um negócio, aí ele vê o Igor com esse relógio de, sei lá, 4 mil reais, aí ele já quer andar com é brincadeira, tá, gente? Relógio não sei. Aí o cara já vê o relógio, o carro do Igor, aí ele já acha que tem que ter aquilo que a gente falou também no início. Então eu começo a ter orgulho nisso, falo, opa, ou você me dá a oportunidade, ou meu produto aceita, e eu já começo a crescer, falar, caramba, eu já aconteceu isso comigo. Vou contar uma história aqui breve para você. Já fui em várias ocasiões, mas uma mais específica. Só que o orgulho precede a queda. Porque imagina se Deus permitisse todo soberbo subir na vida. Gente, imagina quanta gente ia ser massacrada. E a humildade antecede a honra. Então se você presta um bom serviço, se você tem um bom produto, um bom serviço, e é uma pessoa de humildade não é ser legal, não, nem pobre, nem cumprimentar os outros. Humildade é nos negócios, humildade é no coração. Então com certeza você vai... Aí tem outra palavra que eu gosto muito também, não me recordo agora em que passagem está, que diz assim: aquele que é fiel no pouco será colocado sobre muito. Perfeito. Então se você não é fiel, quando você tem uma Fiorino lá, que bateu no cabeça, como é que você não é fiel lá? Como é que você vai ser colocado sobre muito? E esperança. Com certeza. Esperança, mas não de esperar, esperança de esperançar. Não é eu esperando que alguma coisa, não, esperança de esperançar. É como ação, né? Então, como eu costumo dizer de oração, a gente ora. Oração, então eu oro fazendo um pedido na esperança de algo, porém com uma ação envolvida. Então o empreendedor ele tem que ter muita ação. Certo? Certo. Eu ia concluir um negócio aqui, agora esqueci até.
Pode continuar aí. Então, o que eu acho gozado é que eu, muitas vezes aí na minha vida, eu tava lá trocando ideia assim, o pessoal aí pô, mas peraí, quem é que te deu uma empresa? Como assim, cara? Quem me deu uma empresa? Se hoje eu tenho uma empresa, pô, passo na porta, vê os caras lá na empresa, vê a empresa bonita e fala, pô, olha lá o Igor, não sei o que, soberbo. Não, cara, pelo contrário disso, eu não sou soberbo e acho que quem é soberbo hoje, que nem você estava falando agora, cara, com certeza quem está sendo soberbo hoje, uma hora vai cair e para cair é questão de tempo. Mas a humildade, a honestidade de você ser um dono de empresa e saber que quanto maior você tiver, que é aquilo que eu estava falando, quanto melhor você tiver, mais pessoas você tem que ajudar. Não é que tem que ajudar por obrigação, mas você tem que ter esse princípio. Tem que ter esse princípio. Vou contar a história rapidinho aqui para vocês. A gente está caminhando para o fim, como é que tá aí, tá? Quando eu tinha, acho que 19 para 20 anos, e eu trabalhei numa empresa, cara, e o gestor lá me deu muita oportunidade de treinamento, inclusive e tal, eu estava aprendendo bastante, e eu tinha uma habilidade, naquela época já operacional, então pode trazer aqui, por favor. E eu tinha uma habilidade, aqui tudo ao vivo, nossa, obrigado, querida. Essa aqui é a nossa menor aprendiz, Ana Carolina. Aí, eu tinha uma habilidade bacana operacional, então eu estava dando muito resultado operacionalmente nessa empresa. E eu saí dessa empresa, cara, e saí meio brigadinho e comprei uma Saveiro. Como eu estava com muito, não é network é quando você tem aqui e pode ligar, né? E liga para a pessoa e fala com a pessoa. Então, na verdade, eu tinha muito contato. Então, naquela época, imagina, eu já tinha contato com o pessoal do Rio, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, tinha caminhão em tudo quanto é lugar, porque eu fazia o serviço para a empresa. Então, eu saí de lá, comprei uma Saveiro e falei, agora eu sou o transportador, sou a logística em pessoa. Mas trabalhava muito. Olha outro detalhe, por isso que eu quis compartilhar a história. Eu nem ia deixar passar, mas eu quis compartilhar por um motivo. Às vezes, fator de você estar trabalhando muito não é sinal de prosperidade, não é sinal de humildade, não é sinal de nada. Às vezes está trabalhando muito igual um burro de carne, só fazendo em círculo. Eu trabalhava numa empresa, tinha sem saber o que eu fazia frete para uma outra empresa, fiz cartão e achava que eu era o cara. E como eu gostava muito daquele negócio de processo logístico, eu chamava de processo logístico na época, por exemplo, eu tinha feito um treinamento também de Lean e tal, aquela coisa toda. Então eu olhava a produção e falava assim, aqui dá para... Eu sempre tive uma mentalidade que talvez eu exercitei desde a minha infância, de redução de custo, de redução de processo, sempre fui muito objetivo nas coisas, muito objetivo. Então, assim, muito prático no processo de fazer qualquer coisa. Então, eu sempre procurei facilitar, não só a minha vida, mas a vida de todos. Então, como é que a gente faz isso aqui? Para melhorar, vamos ser práticos, vamos ser objetivo. Então, só que eu me achei naquele tempo. O orgulho foi lá em cima, eu falei, pô, nessa idade eu sou cara. Naquela época, imagina, não tinha internet, não tinha essas instruções. Então eu achava que eu estava lá em cima, mas meu amigo, não durou 6 meses. E aí eu voltei do nada, do zero, e daí eu entendi que nada eu sabia, eu falei, meu Deus. E aí dali eu comecei a ter uma mudança de pensamento. Comecei, que eu não tinha isso, mas foi ali onde comecei a ler. Comecei realmente a ter prazer na leitura, e comecei a estudar e ler. E isso tudo foi gerando... Você foi se transformando. Foi me transformando e ainda estamos em transformação. Vou compartilhar só com vocês aqui Provérbios 16, 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Fica aí a dica, hein? Leia Provérbios diariamente. Deixa eu só pincelar, porque assim... Muitas vezes você, dono de empresa, você vai iniciar hoje uma empresa, por exemplo, a gente estava falando aí da semente. O cara sabe plantar, sei lá, laranja. Aí durante ele começa a plantar laranja, ele fala, não, eu vou plantar maçã. O cara quer plantar de tudo um pouco. Quem quer tudo não tem nada. Então, se você quer chegar a um nível mais alto, você tem que se especializar em alguma coisa. Eu vejo a gente hoje seja bom em alguma coisa. A, B, C, D, não. Seja bom em alguma coisa e evolua naquela coisa. Não queira você, eu sou bom nisso. Cara, você é bom em várias coisas, mas a sua especialidade é em nada.
Sensacional. Entende? Então, você que está iniciando hoje, você tem que ser bom em alguma coisa. Carolina, pegou? Você tem que se especializar em alguma coisa. Cara, você é bom naquilo que faz, você respira aquilo que você faz, você acredita naquilo. Primeiro passo, tem que acreditar no que você faz. Então, você acredita naquilo que você faz, você é bom naquilo que você faz, então você está no caminho certo. Agora, se você está aqui, está ali um pouco aqui, cara, sinto muito, você não vai conseguir. Você vai girar em círculos. Entendeu? Então é isso. O que eu tenho para falar para as pessoas. Eu ia falar para você, deixa um conselho, é esse? É isso. Já deu o conselho. Sensacional, eu acho que é isso aí. O podcast nosso aí foi sensacional. César. Só uma pedrada, né? Só pra, Só uma pedrada. eu não queria deixar de encerrar aqui. E cara, todo mundo fala, pô, a MO Service hoje tá linda, a MO Service hoje é isso, aquilo. Cara, pra mim é como se eu ainda tivesse só eu e o carro. Eu tenho ali, cara, aquele princípio de que sempre vou ter que ser melhor, sempre vou ter que melhorar, e é aquilo que eu já falei da outra vez, você não tem que ser melhor do que ninguém, você tem que ser melhor do que você mesmo. E então, cara, queria agradecer porque muitos veem a loja linda, muitos veem e falam que eu sou o cara, mas sem as pessoas certas do meu lado, então são os meus funcionários que estão lá hoje. Então eu queria agradecer a todos eles, principalmente aqueles que estão comigo desde os primórdios lá, a gente passou dificuldade junto, muita gente olhou para mim e falou que eu estava quebrando, que é aquele que falou, pô cara, você está recebendo crítica, ó, Igor, você está quebrando, então eu estou saindo da sua empresa. Qualquer um ficaria triste com isso, Marlon, mas eu sabia que eu estava plantando, eu sabia que eu iria colher, então eu falei, não cara, tá bom, se essa é a sua visão, pode ir, mas eu continuei o processo porque eu sabia, por mais que eu devia estar com um pouco de dificuldade na época, mas eu sabia que eu iria chegar, porque eu estava plantando, estava perto. Então, é isso, agradecer a todos eles, agradecer você também, o Cezinha, e, cara, a minha excelentíssima esposa também, porque se você não tiver uma parceira do seu lado, ou, sei lá, você não tiver, pode ser esposa, família, mas você tem que ter alguém do seu lado que te ampare. Então, minha excelentíssima esposa e meu pai e minha mãe também. Então, sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né, cara? Sensacional. Eu quero, depois você manda o vídeo, coloca lá o vídeo no final da tua empresa lá pra gente divulgar. Tá bom? Eu quero também, como sempre, né, agradecer os patrocinadores mais uma vez. Com certeza eu agradeço também a minha equipe lá da Digitlog. Como eu falei, sozinho ninguém faz nada. É o pessoal que segura aquele rojão, né? Eu só dou algumas diretrizes e pego no batente também. Até hoje a gente faz job rotation lá na empresa, então tem hora que eu tiro o Rodrigo da operação, vai de motorista, ou vai para o meu lugar, eu vou para o lugar do motorista, tem vezes quando porque é bom confrontar as pessoas saírem da zona de conforto. Vou deixar se quiser fazer o insight, eu vou deixar esse livro aqui, ó, quem compartilhar nossos vídeos aí, quem compartilhar o nosso Spotify, que é Marlon Correia Oficial Spotify, Marloncast. Tá como Marloncast o nome, né? Eu vou deixar um link no Instagram lá depois, e a gente vai presentear com esse livro aqui, Sabedoria do Thiago Bruni. Sensacional, tá? Então divulga aí para quem gostou, se foi relevante para você, divulga o nosso vídeo no YouTube, compartilha nossos insights e a gente vai estar presenteando aí. Tá? Quem mais compartilhar, a gente vai presentear com esse livro. Com certeza. Gratidão a todos, muito obrigado por mais esse podcast. Podcast número 2 do nosso novo canal, Digitlog Transportes. A gente vai deixar tudo escrito aqui, porque nem eu sei de tudo isso que a gente falou. Então vocês vão ver que a gente não está aqui de bobeira não, falando aos ventos não. A gente está falando de coisa que tem embasado, que já foi testado e dá certo. E a gente tem aplicado também. Então, dica cultural, dica do livro Pai Rico, Pai Pobre. Não deixe de ler. Mais uma vez, Deus abençoe todos. Até o próximo podcast. Obrigado, César. Obrigado.